A verdade sobre o menino do Acre. Um estudante de 24 anos desapareceu sem deixar rastros e, ao checarem o seu Abduzido. quarto, encontraram um cenário completamente bizarro, com códigos, símbolos e mensagens Quem escritas à lembra? mão do chão ao teto do cômodo. Dezenas de livros também escritos à mão e criptografados, e além disso Não me tudo, lembro, uma hein? estátua em Foi bom tamanho demais. real de um Isso filósofo da do estátua foi século bom. XVI. Essa breve introdução, que parece uma sinopse de um filme de mistério, é na verdade um grande resumo de um caso que aconteceu no Acre E no em Acre ainda, hein? 2017 e que ficou conhecido em todo o país como o caso do Menino do Acre. O menino O do desaparecimento de Acre. Bruno Borges foi cercado por teorias, desde uma ação de marketing até uma seita secreta, de uma mensagem sobrenatural a uma preparação para um contato com Ah lá. seres de outro mundo. Nossa, 8 que anos legal. Nunca depois, tinha visto as em pessoas detalhes. ainda se perguntam: o que realmente aconteceu com o Menino do Acre? Vamos voltar até Documentário 2017 completo, hein? e revisitar o caso para tentar entender o que de fato aconteceu com o Bruno. E no final do vídeo, eu quero que você me fale o que é que você acha que aconteceu com ele de verdade, beleza? Bora lá! Vamos lá, vamos lá. Antes de tudo, vamos conhecer Bruno Borges, ou como ficou conhecido, o Menino do Acre. Na época em que tudo aconteceu, ele tinha 24 anos de idade, porém seu interesse por literaturas densas, mais especificamente em filosofia, começou na adolescência. O Menino do Acre chegou a cursar Estudioso. administração, direito e psicologia, mas não concluiu nenhum dos cursos. Em 2014, Bruno chegou a pedir dinheiro à sua mãe para realizar um projeto, porém, por não querer revelar nenhum detalhe desse projeto, sua mãe disse não. Quem o ajudou financeiramente foi seu primo, Eduardo Veloso, que transferiu para ele 20 mil reais, Meu pois Deus. acreditava nesse tal projeto. Para Que emprestar essa loucura. grana aí, tem que acreditar mesmo, né? Não, tem Aqui que eu preciso acreditar. pontuar que esse 20 valor mil? aí, 20 mil reais, é uma informação que varia de acordo com a fonte. Algumas dizem ser 20 mil reais e outras dizem que foram 7 mil reais. Esse projeto seriam os 14 livros que ele já planejava escrever. E como sabemos, Mas esses acabou livros aí? escrevendo mesmo. A produção Esses livros desses aí é barato, teria né, gente? começado já em 2013. Esse valor todo e Bruno não. começou a finalizá-los em 2016. Agora que sabemos um pouco mais sobre o Bruno, vamos voltar para o assunto desse tópico, o sumiço do Menino do Acre. No dia 1º de março de 2017, os pais de Bruno, com quem ele morava, foram viajar. A partir desse dia, de acordo com os relatos colhidos na época, Bruno ficou isolado em seu quarto por 24 dias, saindo de lá apenas para comer. No dia 27 de março de 2017, Bruno Borges simplesmente desapareceu de sua casa em Rio Branco, no Acre. Sem avisar ninguém, sem deixar nenhum bilhete, apenas trancou seu quarto e partiu sozinho. Em alguns lugares da internet eu achei mais algumas informações de antes do desaparecimento de Bruno, porém eu não consegui verificar se essas informações são oficiais ou não. Eu vou contar o que eu encontrei aqui no vídeo, mas fica aqui esse aviso. Eu não consegui verificar essas informações, tudo perdido, então elas né? podem ser falsas ou somente especulações. Dito isso, bora lá. Segundo esses relatos, quando os pais de Bruno voltaram de viagem, ele ainda não havia sumido. A família fez um almoço tava em casa convencional ainda. com todos juntos. Depois Com a disso, estátua. o pai dele, o Atos Tava Borges, mudando a teria estátua deixado ainda. o filho na esquina de casa. Bruno então saiu a pé, sem documentos e sem dinheiro, mas com a sua mochila e o HD de seu computador. Ele chegou a um ponto de táxi e foi até um motel. No percurso para o destino, Antônio, o motorista do táxi, disse que Bruno recebeu uma ligação e estava parecendo bem ansioso para chegar logo ao local. Segundo outros relatos que ainda fazem parte das informações que eu não consegui verificar a veracidade, Bruno teria ficado em uma floresta que os ficava MIB. logo atrás do motel, Recebeu onde as ligação pessoas do MIB. acreditavam que ocorriam rituais secretos. Além disso, uma costureira relatou que Bruno encomendou 3 túnicas junto com um amigo. Voltando para as informações que Pra podem ele, pro ser primo? confirmadas, ao se darem conta do sumiço do Bruno, a família decidiu entrar no quarto do menino para ver se encontravam alguma pista do seu paradeiro. Como o cômodo estava trancado, a família de Bruno arrombou o quarto. Foi ao entrar no quarto de Bruno que o mistério tomou outras proporções. Que loucura. Pois o que encontraram lá não só não respondeu nenhuma de suas perguntas, como levantou ainda mais dúvidas. O quarto. As paredes, o teto e até o chão estavam cobertos por símbolos e mensagens Olha, já pensou, pessoal? criptografadas, escritas com uma precisão quase obsessiva. Vocês No entram centro no do quarto do seu irmão ou dos seus pais e tem essa loucura toda na parede, o que vocês fariam? Me fala aqui nos comentários.
uma estátua imponente em tamanho real de Giordano Bruno, um filósofo italiano do século XVI, que foi condenado à morte pela Inquisição por defender ideias consideradas hereges, como a infinitude do universo e a existência de outros mundos habitados. Além disso, o quarto estava sem móveis, sem roupas espalhadas e nem nada que desse a ideia de que aquele cômodo era um quarto comum de um jovem de 24 anos. Outra coisa chamou bastante atenção nesse cenário, uma pintura que retratava um ET ao lado do próprio Bruno. Olha lá o Brunão. Essa peça virou um símbolo desse caso. Sempre que se falava em Menino do Acre, o quadro do ET aparecia. Mais bonita. Havia ainda um quadro que exibia símbolos ligados à Sociedade Rosa Cruz. Essa sociedade é um grupo místico e filosófico espalhado por todo o planeta, que tem como objetivo ensinar aos seus membros sobre os mistérios do mundo. Referências ao anime Full Metal Alchemist foram encontradas no quarto como o símbolo de transmutação humana. Se você não ele era conhece otaku Fullmetal, também? ele é só o melhor anime que existe no mundo. É sério, veja. Em resumo, o quarto de Bruno foi transformado em uma espécie de santuário e foi descrito pelo próprio homem posteriormente como sua obra. Mas os 14 livros manuscritos e criptografados deixados por Bruno é que foram as grandes estrelas do mistério. 14 livros o menino escreveu, hein? Os livros eram um dos, se não o mais misterioso item naquele quarto. Eles também são foco da teoria mais aceita sobre a motivação do desaparecimento do Bruno, mas essa parte nós vamos ver lá na frente. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais Bruno foi nesses manuscritos e deixados voltou, né? por E Bruno se o que Borges. voltou é outro Bruno? Eles foram escritos usando a criptografia por substituição. Essa técnica é uma das mais simples na criptografia. Basicamente, cada letra é trocada por uma outra letra ou símbolo e é facilmente decifrada quando se tem a posse da chave da cifra. Essas chaves foram deixadas no próprio quarto do rapaz. A família relatou que Bruno deixou as chaves com instruções de uso para facilitar a leitura de seus volumes. Durante a investigação, esses livros ficaram em posse da Polícia Civil do Acre. Agora, se ele ia deixar a chave para qualquer pessoa ler, por que ele escreveu os livros criptografados então? Por Talvez quê? a gente entenda isso ao decorrer do vídeo. Uma das páginas desses livros foi fotografada e postada na internet na época. Não levou muito tempo e ela foi descriptografada e o conteúdo do texto foi divulgado. Ele abordava a busca pela verdade absoluta, criticava dogmas e a felicidade embutida pela mídia. Quebrando Outra tabu. página intitulada como Caminho Difícil apareceu em portais tech após a quebra do código. A Tecmundo publicou a transcrição do material, com um tom de autoaperfeiçoamento, crítica a moldes sociais e conselhos para que as pessoas buscassem conhecimento. Ah lá. Esse texto também falava Quebrando sobre tabu de novo. disciplina, foco e romper condicionamentos. Quando algumas outras páginas começaram a ser traduzidas, um padrão foi identificado. Os textos misturavam reflexões filosóficas, conceitos científicos, espiritualidade e ideias originais de Bruno. Uma dessas ideias originais era a teoria da absorção do conhecimento, ou TAC. De acordo com essa teoria, seria possível absorver e compreender todo o conteúdo de um livro apenas ao lê-lo uma única vez, desde bom. que se atingisse Aí eu um queria. certo nível de foco e Queria esse clareza poder. mental. Havia um outro detalhe que alimentava ainda mais esse mistério. Bruno parecia realmente acreditar que os livros com as suas descobertas poderiam mudar a forma como as pessoas entendiam a realidade como um todo. Assim que as fotos do quarto de Bruno vazaram para a internet, o caso explodiu. Sites de notícias, programas de TV e redes sociais mergulharam no mistério do menino do Acre. Em poucas horas, surgiram teorias das mais absurdas às mais plausíveis. Alguns diziam que ele havia sido contatado por alienígenas. Outros abduzido, né? afirmavam que fazia parte de uma seita secreta, e havia ainda quem acreditasse que Bruno havia descoberto algo perigoso demais para ser revelado. Portal. Podemos dizer que esse caso viralizou na época. O mistério do menino do Acre teve Nossa, também imagina se fosse repercussão hoje em dia, fora do hein? Brasil, Com TikTok, com citações em grandes jornais Insta como o New bombando. York Post nos Estados Unidos. A história também foi noticiada na Nova Zelândia e na Espanha. Porém, como estamos falando da internet, também vieram os memes. Grupos foram criados, memes compartilhados e até um jogo de celular foi lançado, inspirado nessa história. Foi um toda. joguinho, eu não Todo mundo lembrava tentava disso. decifrar as páginas codificadas vazadas na internet. Nesse meio tempo, Bruno continuava desaparecido e a polícia investigava o caso. Mas a ausência de sinais de crime e a natureza enigmática do quarto deixavam tudo ainda mais confuso. E o tempo passava. Dias viraram semanas e semanas viraram meses, sem que ninguém tivesse qualquer notícia concreta sobre onde Bruno estava. Um motivo.
Com o passar do tempo, as investigações começaram a revelar detalhes que mudaram o tom do mistério. Amigos próximos e até um primo de Bruno, aquele que emprestou dinheiro para ele, admitiram ter ajudado na criação do quarto e na organização dos livros antes do desaparecimento. Imprimiu, Os né? encontrados mostraram que eles tinham um acordo. Cada um receberia uma porcentagem dos lucros obtidos Olha aí com a o venda das Brunão. obras. Essa descoberta fortaleceu a teoria de que todo o sumiço não passava de uma elaborada estratégia de marketing para lançar os livros de Bruno, especialmente o primeiro deles, o TAC, a Teoria da Absorção do Conhecimento, publicado pouco tempo depois de seu reaparecimento. Para muitos, a motivação do sumiço de Bruno ficou muito clara, um enigma cuidadosamente construído para chamar atenção e gerar repercussão nacional, e assim alavancar as vendas dos seus livros. 5 meses depois de desaparecer, Bruno Borges aparece, fraco, magro e visivelmente abalado. E O andando. menino do Acre reapareceu andando, descalço, à noite, no dia 11 de agosto de 2017. A sua primeira declaração pública aconteceu por meio de uma entrevista dada ao Fantástico, na TV Globo. Nessa entrevista, Bruno diz que tudo que fez foi somente para incentivar as pessoas a buscarem por conhecimento. Ah Quando lá. questionado do porquê do O desaparecimento, ET Bruno Bilu. respondeu que se isolou para não ser atrapalhado pelo coletivo. Nessa mesma matéria, ele também negou que tudo isso teria sido um plano de marketing para a venda dos seus livros. Bruno também não quis revelar onde esteve nesses 5 meses isolados e disse somente que estava em meio à natureza. Tava com o ET Que Bilu. seu único arrependimento Buscando era de não conhecimento. ter avisado seus Ele e familiares o Biluzinho. sobre a sua decisão. Há uma outra curiosidade sobre o livro TAC. Quando foi lançado, o livro foi um sucesso de vendas. Olha, vendeu pra Sucesso esse que cacete. foi completamente atribuído à repercussão do caso. O livro ficou como o 20º livro mais vendido de não Olha. ficção no Brasil, na semana de 24 Valeu a pena, a hein, 30 Brunão? de julho de 2017. Por mais que tenha sido um sucesso de vendas, não foi nem de perto um sucesso de críticas. Na verdade, muito pelo contrário. O livro de Bruno Borges foi completamente detonado Era pelos confuso, críticos. né? O pessoal Separei falou na época, algumas né? dessas críticas para ler aqui. Isso eu me com lembro. vocês. Eu me lembro. Reinaldo José Lopes, da Folha de São Paulo, disse que o idioma do livro era vagamente parecido com o português. Ele também cita diversos erros ortográficos no livro. Já Maicon Tenfen, colunista da Veja, disse que Bruno Borges prestou um desserviço ao conhecimento. Ele também disse que o livro era redundante, Humilhou. cheio de falhas Humilhou o cara. gramaticais e lotado de clichês de autoajuda. E para Mas vendeu finalizar, o livro, né? Rodrigo Casarim, do UOL, Isso que é importante. classificou o livro como a pior leitura que ele já fez na vida. Em uma das entrevistas cedidas à BBC Brasil, Bruno explicou que o livro TAC foi publicado enquanto ele ainda estava isolado e que chegou às mãos do público com erros e traduções invertidas, e que isso teria acontecido por dificuldades a na culpa não é dele, ó. decodificação. Porém, o motivo que parecia claro não ficou mais tão claro assim quando Bruno não cobrou pelos outros livros. O menino do Acre Ele só entregou? disponibilizou o restante dos livros gratuitamente para download na internet. Essa ação reforçou a sua versão da história de que sua motivação não era financeira, mas espiritual e intelectual. Se a motivação fosse somente financeira, ele certamente teria tentado corrigir Teria os demais cobrado, livros é. e lançá-los. Eu tenho certeza de que eles teriam bons números de venda, pois o caso ainda era bem repercutido e o público geral ainda estava muito curioso sobre o caso. No entanto, ainda existem aqueles que dizem que Bruno Borges só deixou o restante dos livros de graça, pois percebeu que o seu grande plano tinha dado errado, e disponibilizá-los gratuitamente era a única forma de não ser rotulado como um farsante. Há também quem diga que o fato dele ter Será que ele tava criando uma criptografado os seita livros também? e deixado as chaves para decifrá-los foi apenas mais uma peça no seu jogo de marketing. Afinal, livros criptografados chamam muito mais a atenção É. do que livros comuns. E deve ter vendido E é bem, aqui né? que eu vou fazer aquela pergunta do começo do vídeo pra você. O que é que você acha sobre isso? Acho Foi maneiro. realmente uma ação Gostei, de marketing? gostei. A motivação dele era mesmo intelectual Tanto ou faz, né? espiritual? Use o espaço de comentários atingiu uma aí embaixo galera, e me conte. Eu se vou gostar vendeu. de ler a sua opinião. Agora que você me falou nos comentários a Se sua uma galera opinião sobre ficou esse mistério, nós já podemos entretida. sair de 2017 É isso. e voltar para o presente. Quero saber do Brunão hoje em dia. O que aconteceu com o Brunão? Além da publicação dos livros, Bruno também abriu o seu famoso quarto para visitação, transformando-o em uma espécie de atração. Um museu. As pessoas iam até Rio Branco para ver de perto as mensagens nas paredes, os quadros e a estátua de Giordano Bruno no meio do cômodo. Mas o que muita gente não sabe é que essas visitas são gratuitas. Bruno agenda Olha! e guia as pessoas pelo seu Que quarto legal! ao menos uma vez por mês. Essas visitas recebem principalmente pessoas de fora do país, mas o passeio é aberto para qualquer um que faça o agendamento
financiamento através da editora Arte e Vida, a mesma que publicou seu livro. Ele se manteve ativo em redes sociais e participou de eventos, chegando a estudar fora do Brasil. Hoje, Bruno oferece mentorias e cursos online sobre projeção astral. Nesses cursos, ele promete ensinar técnicas para sair do corpo e ter sonhos lúcidos. Borges se apresenta como coach ou mentor espiritual e mantém um perfil no Instagram sobre esse tema, chamado Viagem com Bruno, em que faz postagens promovendo tá vendendo, né? Tá vendendo dele, né? Astral, mentorias e eventos. Apesar de tudo, o menino do Acre nunca revelou por completo o que realmente aconteceu durante o seu sumiço em 2017. Não tem outra. Alguns aspectos do caso do menino do Acre permanecem como um mistério, como por exemplo, para onde foi e o que Bruno ficou fazendo nos 5 meses em que sumiu. Outros aspectos ficaram pairando como uma eterna dúvida. Foi mesmo marketing? Ou existe algo realmente sobrenatural por trás de tudo isso? Existem argumentos para todos os lados dessa história. Então, mesmo que a teoria do marketing dos livros seja hoje a mais aceita como motivação para o sumiço, ações como a distribuição dos livros sem custos e das visitações ao quarto tudo gratuito, né? Podia ter ganhado dinheiro de graça, ainda colocam essa teoria à prova. Afinal, se era tudo para vender e lucrar, por que não lucrar com tudo que der o máximo possível? Então, a verdade realmente verdadeira sobre esse caso, só o menino do Acre sabe. E a não ser que Bruno Borges apareça em público e revele seus verdadeiros planos para todos, esse caso vai continuar um mistério e um dos mais bizarros. Só aquele, ó. E é por isso que essa história apareceu aqui no canal. Você já sonhou com este homem? Ideia a cara do Brunão. Excelente vídeo, hein? Só lembrando, galera, que o link original vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de deixar um like, porque isso me ajuda demais. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, hein?